Olá, ouvintes do podcast Fala Migrante. Hoje nós temos uma apresentadora diferente, sou eu, não Pedro, eu sou Ana Paula, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com a socióloga Catarina Reis de Oliveira, que desde 2004 é investigadora do Observatório das Migrações e atualmente é diretora científica do Observatório. Ela tem realizado um trabalho muito importante de recolha de dados e muitas outras coisas aqui em Portugal. Lembrando que o nosso podcast, o Fala Migrante, é um podcast desenvolvido pela Casa do Brasil de Lisboa, no âmbito do projeto Migramix, Desmistificando a Imigração, que é financiado pelo Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante do Alto Comissariado das Migrações. Catarina Reis Oliveira, muito obrigada pela sua presença. E para começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, um pouco do observatório também. Antes de mais, muito obrigada à Casa do Brasil, não apenas pelo convite, mas por este importante podcast, porque efetivamente esta reflexão sobre mitos, sobre percepções que persistem sobre a imigração de uma maneira geral, tem sido também uma preocupação do Observatório das Migrações ao longo dos anos. Eu sou, de facto, e apresentando-me, sou socióloga de base, e o meu percurso inclui também especialização na área da estatística e análise de dados, daí esta preocupação de procurar factos com números, desconstruir muitas vezes percepções, mas com estes números da realidade que ajudam muitas vezes a informar, mas também a documentar aquilo que podem ser ideias erradas que existam sobre os imigrantes. O Observatório das Migrações, para quem não conhece, foi criado em 2002 e desde o início teve dois grandes objetivos. Um era a desconstrução de mitos com factos. No início muito apostando em investigação, estudos, para trazer esses factos, e um segundo grande objetivo era a avaliação de políticas públicas para os imigrantes. Pretendia-se que, de alguma forma, nós tivéssemos um diálogo construtivo entre a academia e os decisores políticos e termos políticas com evidência, mais informadas. Nestes 20 anos de atuação, o Observatório foi recheando, de alguma forma, as suas linhas editoriais com muitos estudos de muitas equipas de investigação. Nunca houve esta intenção de ter os maiores especialistas de tudo dentro da equipa do Observatório. Houve sim este reconhecimento de que as universidades, as equipas de investigação tinham muito trabalho já feito e, portanto, fomos desenvolvendo protocolos temáticos com vários centros de investigação que têm mais experiência na área do estudo das migrações para trazer então, no fundo, esse olhar não apenas e puro académico, mas também esse olhar de reflexão sobre onde é que existem lacunas de resposta, de serviços, de integração para os imigrantes de uma maneira geral. Portanto, muitas vezes este salto, e eu venho da academia, este salto de os investigadores passarem a trazer recomendações é um salto qualitativo também para a própria academia, não é? Porque muitas vezes fazemos investigação sem ter este sentido de responsabilidade de aquilo que nós estamos a avaliar e a refletir. Estamos a trazer também algumas reflexões sobre soluções para os problemas que são identificados na investigação. E, portanto, estes dois objetivos foram aprofundados ao longo do tempo, com o reconhecimento, e ajudou bastante também a reflexão que foi feita ao nível da União Europeia, dos Estados-membros passarem a ter os indicadores de integração de imigrantes. Não bastava ter uma investigação temática que começa, tem um desenvolvimento e tem um fim, e, portanto, que acabavam por ser fotografias parcelares desses temas, muitas vezes, mas passar a ter de forma regular e sistemática a recolha de dados e esses dados serem, no fundo, apresentados publicamente. Isso fez com que, de alguma forma, nestes últimos anos, e em especial depois desta declaração de Zaragoza, que a Comissão Europeia trouxe exatamente para os Estados-membros passarem a ter indicadores de integração, é de 2010, Portugal estava no seu segundo plano para a integração de imigrantes e reconheceu que também nós tínhamos esta necessidade de passarmos a ter esta recolha estatística de forma regular. Nessa altura, o Observatório fez uma parceria com o Instituto Nacional de Estatística, o INE,
E surge o primeiro relatório dos indicadores de integração em 2014. Esse relatório foi decenal, cobriu 10 anos de análise, para a partir de 2016 passarmos então a ter relatórios anuais de indicadores de integração. E no fundo é esse estado, muito resumidamente, deste percurso que foi muito importante passarmos então, no fundo, a ter esta comunicação estatística, literacia estatística, muitas vezes, em que muitas vezes uma imagem, um número, acaba por trazer de forma muito mais eficaz do que o estudo, que é fundamental na mesma, e o Observatório continua a trabalhar nessa vertente, mas procurar ter então esta informação regular e transferi-la no fundo para a sociedade. E portanto tem sido também, resumindo muito rapidamente estes 20 anos de atuação do Observatório, tem sido assim. Em termos do meu percurso, eu comecei efetivamente como investigadora do Observatório, nessa altura ainda chamava-se Observatório da Imigração. O primeiro estudo que desenvolvi para o Observatório foi sobre as estratégias empresariais dos imigrantes. Era aquilo que estava a trabalhar também no meu doutoramento, e de alguma forma foi no fundo, e este era o desafio do Alto Comissário de então que desenvolveu o Observatório da Imigração, esta preocupação de passarmos a ter, no fundo, olhares favoráveis, positivos, porque estávamos num período em que as notícias que saíam acerca da imigração era sempre pelo lado negativo. Há associação à criminalidade, há associação a trazer doenças, há associação ao mercado de trabalho informal, era sempre pelas más notícias. E no fundo, quando surgem estes estudos, e inclusive as estratégias empresariais dos imigrantes, procurava trazer no fundo este olhar também, atenção, os imigrantes estão a contribuir para a criação de emprego, estão de alguma forma a desenvolver áreas de negócio que não estavam a desenvolver, e portanto este é um exemplo que esteve mais ligado a mim de alguma forma e que eu desenvolvi. Mas há outros estudos que foram, no fundo, sendo desenvolvidos nessa primeira geração de investigação desenvolvida pelo Observatório, em que se marcou efetivamente esta agenda de investigação sobre as migrações. Houve muito investimento público e é importante reconhecê-lo. Portanto, foi o Alto Comissariado que, no fundo, e o Alto Comissário da altura, o Padre Vaz Pinto, mas também o Dr. Rui Marques, tinham muito esta brincadeira de, ao cúmulo, nós estamos a dar dinheiro aos académicos para poderem dizer mal de nós. E, portanto, havia muito este reconhecimento que era importante. Era importante desenvolver uma agenda de investigação sobre as migrações e sobre a integração dos imigrantes, mas era importante também trazer recomendações da academia, haver esta reflexão, que trazia também aquilo que era o olhar crítico daquilo que também se fazia noutros países. É a partir de 2005 que eu fico na equipa permanente do Observatório, passei a coordenadora executiva do Observatório, o coordenador científico era o professor Roberto Carneiro, e em 2016 é que eu fico a coordenadora científica também do Observatório, e portanto, aprofundando cada vez mais, no fundo, esta aposta nos dados, na análise de dados e de informação estatística, como outra vertente de atuação também do Observatório. E tendo em vista esses estereótipos negativos, né, sobre a imigração, sobre as pessoas imigrantes aqui em Portugal, qual que é o impacto desses dados e desses estudos na sociedade portuguesa? Ao longo desses anos de trabalho no Observatório, tem dado para sentir alguma mudança, alguma transformação nessa percepção, utilizando, né, como base de transformação aqui o dado, né, porque muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, os imigrantes, eles, é uma palavra horrível que a gente não gosta de usar, mas é o senso comum, que são subsídio dependentes, por exemplo, que utilizam muitos benefícios da segurança social. Aí quando vai olhar para os dados, é o contrário disso. Os imigrantes são os que mais contribuem para a segurança social e que menos usam os subsídios. Com essa divulgação, essa comunicação e a pesquisa, tem mudado essa realidade? Antes de ir diretamente à pergunta que me está a fazer, vou explicar o porquê de termos tomado esta iniciativa, porque eu acho que também é importante. Havia muito esta sensação de que nós estávamos sempre a comunicar e a passar informação para os convertidos, aqueles que já sabiam que os imigrantes não eram isso, não é? Portanto, que já sabiam que os imigrantes contribuem para as contas públicas, que contribuem para a criação de emprego, que não trazem doenças, que não aumentam a criminalidade do país. Portanto,
Mas nós estávamos sempre a apresentar os estudos entre aqueles que estavam convertidos de alguma forma. E, portanto, eu acho que o salto qualitativo foi, efetivamente, quando não apenas mantivemos, no fundo, a produção de estudos e a sua disseminação, mas passámos a ter ferramentas de comunicar estes factos, estes dados. E dou aqui um exemplo que eu acho que foi um dos exemplos mais felizes, porque foi completamente fora da caixa, e eu acho que eventualmente vocês com este projeto fantástico também sentem um bocadinho isso, que foi quando nós associámos-nos à Delta para fazer pacotes de açúcar em que tinham informações infográficas no verso do pacote de açúcar. Que é um bocadinho, a pessoa está a beber café, já sabemos que os portugueses adoram beber café, e no verso do pacote de açúcar, se reparasse, portanto, isto aconteceu quando até estávamos no período pandémico do Covid, portanto foi especialmente importante também por isso, portanto no verso as pessoas tinham uma informação rápida e estatística, a dizer, sabia que a população estrangeira contribui com quase 1 milhão de euros para a Segurança Social, portanto, mensagens muito rápidas pegando no tema que estava a aludir. E efetivamente o salto passa para quando nós estamos a chegar a um público que não é o público que normalmente já conhecia o que era o observatório, já sabia o que é que nós fazíamos, já tinha acesso aos nossos estudos ou já conhecia os relatórios estatísticos. E eu acho que mais do que sentir o impacto na desconstrução das percepções muitas vezes, porque nós temos esse trabalho, é efetivamente aprofundar a forma de comunicar o conhecimento que nós temos. E é aí que tem sido um desafio, especialmente nos últimos 10 anos, em que não é apenas continuar a produzir conhecimento, mas é efetivamente encontrar estratégias, às vezes fora da caixa, para trazer de alguma forma mais informação e mais factos em que chega a mais pessoas. Eu estava aqui a aproximar-me do relatório dos indicadores de integração. Este relatório, que vem da grossura, onde está exatamente a documentar a desconstrução de muitas das percepções que existem acerca dos imigrantes, inclusive é a questão das contribuições para as contas públicas, mas nós temos noção que são 400 páginas e que dificilmente as pessoas conseguem ler em pormenor e em profundidade toda a informação e perceber todas as nuances dos dados e perceber os resultados e como evoluem ao longo do tempo e o pormenor que varia em função da nacionalidade do imigrante. Portanto, todos esses pormenores, temos consciência que o grande público pode não ter interesse ou pode nem sequer aprofundar. E, portanto, esse trabalho acabou por ter que ser complementado com outras ferramentas. Estou a trazer as estatísticas de bolso, mas, no fundo, esta parceria com a vertente da responsabilidade social das empresas, como dava o exemplo da campanha que fizemos de Portugal Imigrante com a Delta. Nas redes sociais, aquilo que é o Migra Play, que nós temos, que são gráficos dinâmicos com informação rápida, ou os factos da imigração, que é outra rúbrica do Observatório, em que tematicamente ao longo do mês vamos trazendo, sabia que, portanto, com frases rápidas ou com dados muito sintéticos de informação objetiva. Nesta tentativa efetiva de alastrar, não é? De levar a mais cantinhos esta informação. E tem sido um percurso, efetivamente. Os resultados, muitas vezes, e voltando também à sua pergunta, os resultados muitas vezes não são evidentes, não é? Porque nós não temos um antes e um depois em que perguntamos às pessoas, sabia e agora já sabe. E portanto, às vezes não temos essa leitura rápida. Tivemos durante muito tempo também esta aposta em materiais com uma formação da Bolsa de Formadores do ACM sobre mitos e factos da imigração. Mas genuinamente nós depois não temos propriamente quais são os efeitos, mas depois os efeitos sentem-se a outros níveis. Quando nós ouvimos, por exemplo, decisores políticos com determinados discursos, quando temos jornalistas muitas vezes a desconstruir esses discursos ou a contrariar com números que vão buscar também ao observatório aquilo que é dito fora do contexto. E portanto, quando nós começamos a perceber que as pessoas ganharam um sentido crítico também daquilo que ouvem, indiretamente estamos a sentir que está a chegar estas sementes a muitos sítios e, portanto, às vezes não é objetivamente e concretamente estamos com um público que aumentou. Pois, também temos, mas eu acho que é mais
outras vertentes da sociedade, não trabalhar só para os convertidos, de alguma forma. Sim, nós vamos ter aqui um período para falar especificamente um pouquinho dos relatórios, mas essa questão da responsabilidade social das empresas, acho que é muito importante, que nós temos uma experiência aqui também com a MOP, que é a empresa que tem os ecrãs no metro do país inteiro, e pelo segundo ano eles nos cedem para colocar lá a campanha que nós temos do Migramits, é fiche, o que as pessoas migrantes trazem na mala, e são histórias de vida de pessoas imigrantes, então também é muito importante para poder alcançar assim, mais pessoas e trazer a cara, a história das pessoas imigrantes para trazer essa relação mais próxima. Mas antes de falar dos indicadores, queria conversar um pouquinho, a professora socióloga, da onde vêm esses mitos, esses estereótipos relacionados à imigração, às pessoas imigrantes, como é que eles são construídos, assim, aqui um pouquinho do nosso contexto português. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que há mitos que não são específicos do contexto português, são gerais sobre a população imigrante e acontecem na maioria dos países de acolhimento quando há uma reação relativamente àquilo que é diferente, ao outro. A questão de percepção em estados sociais em que os recursos são limitados. O receio é sempre, e por exemplo, Portugal passou por uma crise económica e financeira e o receio claramente era que houvesse um bode expiatório, nomeadamente entre o imigrante, de que agora vamos começar a aumentar discursos de ódio, discriminação, estão a roubar os nossos empregos, estão a desgastar os subsídios que deveriam ser só para os nacionais. Este tipo de leituras erradas e precipitadas que muitas vezes acontecem e não é específico do contexto português, efetivamente. Ou quando houve, por exemplo, e temos muito presente há pouco tempo, tivemos uma pandemia em que havia esta colagem direta com a China e, portanto, aumentou, por exemplo, a discriminação e as reações relativamente à população chinesa, e não foi específico em Portugal, genericamente, em vários países europeus, aumentou de alguma forma a rejeição com a população chinesa. Ou seja, há vários fenómenos sociais que despoltam, de alguma forma, estas leituras mais enviesadas. Os politólogos iriam associar também às orientações políticas, de direita uma posição, de esquerda outra posição, e, portanto, há várias formas e eu acho que o trabalho que nós temos procurado dar não é tanto encontrar as causas, é mais evitar as consequências. E, portanto, o trabalho que temos estado a fazer foi, sim, este mito existe. Não vamos dizer que é necessariamente dos portugueses, são mitos que passam normalmente sobre a população imigrante, e vocês fizeram um estudo muito importante relativamente a que mitos existem, não é? De documentar esses mitos. Nós procuramos, damos como dado adquirido esta leitura errada, vamos querer, de alguma forma, corrigi-la. Tentar trazer elementos que ajudem as pessoas a terem um sentido crítico de, espera lá que isto afinal não é bem assim. Eventualmente recuar a vários exemplos. No início ainda da criação do Observatório, e recuamos a 2002, que foi quando foi criado, nós tivemos alguma reação mais negativa relativamente à vinda dos imigrantes. Foi um período em que nós precisávamos, efetivamente, e aumentou muito a população estrangeira. O Alto Comissário da altura até fez uma campanha a dizer obrigado aos imigrantes, e tínhamos imagens de imigrantes espalhados pelo país. De alguma forma também documentámos algumas destas imagens que existiam. O Observatório fez vários estudos sobre aquilo que era a percepção dos portugueses acerca dos imigrantes e qual era a percepção dos imigrantes acerca dos portugueses. E esta lógica da reciprocidade, ou seja, esperem, não é só nós que temos relativamente aos outros, existe um outro que também tem relativamente a nós. E isto gera, e no fundo foi esta a aposta, esta lógica do diálogo intercultural, quer dizer, não tem que haver um outro e um nós, não é? E, efetivamente, numa sociedade em que vivemos, foi um bocadinho esta desconstrução que se procurou fazer de, ok, isto é o que vocês pensam, agora vamos trazer-vos os elementos que vos ajudam por um lado, a ter este sentido crítico de, continua a pensar assim, agora que estamos-vos a mostrar estes números. Vou então concretizar com alguns exemplos.
havia a leitura enviesada de que os portugueses ficavam prejudicados com a vinda dos imigrantes porque os imigrantes roubavam os seus empregos. O que nós procurámos fazer foi, ok, então vamos analisar, porque se roubarem os empregos, então, efetivamente, o que nós vamos estar a assistir existe quase uma sobreposição dos dois grupos de nacionalidade nos mesmos empregos. E não é de todo verdade. Nós tínhamos, e em especial no início deste século, nós tínhamos uma grande sobre-representação dos estrangeiros, na realidade, nos grupos profissionais e nas atividades económicas que os portugueses não queriam desenvolver. Estávamos a falar dos trabalhos mais exigentes, mais arriscados, onde a sinistralidade laboral era maior, onde a precariedade era maior, onde os salários eram mais baixos e fazia com que muitos portugueses fugissem desses empregos, às vezes emigrando e desenvolvendo-os noutros países, mas não em Portugal, e que efetivamente gerava esta necessidade do mercado de trabalho de trazer estes imigrantes, era uma mão de obra necessária. Tínhamos muitos empregadores que retratavam exatamente esta carência desta mão de obra em vários setores económicos. A partir do momento em que estamos a desconstruir, anualmente passamos a dar este número. Atenção, os grupos profissionais dos portugueses é este, os grupos profissionais dos estrangeiros é este, os salários dos portugueses são estes, os salários dos estrangeiros são estes, a criação de emprego por estrangeiros é esta, e portanto, no fundo, alimentar e manter. Se nós perguntarmos, se houvesse de alguma forma um estudo sistemático novamente, como fizemos nessa altura, sobre as percepções dos portugueses acerca da população imigrante, se calhar tínhamos menor percentagem a achar que os imigrantes vêm roubar os empregos aos nacionais. Esperemos nós, não é? Estes efeitos de que temos uma população mais informada. Ou não. Um mito que, e esse nós desconstruímos anualmente no relatório dos indicadores, é desde logo acerca do impacto da imigração. Afinal, qual é o impacto no total de residentes que os imigrantes assumem? E não é específico de Portugal, mais uma vez, há muitos países. Aqui há uma tendência, são essencialmente os países da Europa do Sul que têm esta imagem enviesada, em que acham que efetivamente os imigrantes são mais do que na realidade o são. Só para ter aqui um número-chave, nós tínhamos 24% dos inquiridos num inquérito europeu aplicado a todos os Estados-membros, 24% dos inquiridos em Portugal achava, a maioria dos inquiridos achava que em Portugal os imigrantes representavam 24% dos residentes, quando naquele ano só representavam 7%. Portanto, éramos dos países onde havia maior desvio entre aquilo que era a percepção e aquilo que era a realidade. Portanto, não é específico de alguma forma de Portugal, outros países tinham estes desvios de percepção, de achar que eram mais do que na realidade o eram, e isto aconteceu em Portugal, Espanha, França, vários países. Os países nórdicos eram os países mais certinhos, quase a acertar à bitola a percentagem de residentes, mas a questão que nos preocupa não é tanto estes desvios de percepção, é quando essas percepções têm um efeito negativo na reação, por exemplo, à definição de política pública. E entramos naquela percepção que estava a falar relativamente à questão dos subsídios. Se os estrangeiros são subsídio-dependentes, há, no fundo, inquéritos europeus também que são aplicados novamente aos vários Estados-membros e, curiosamente, Portugal até é, normalmente, nestes inquéritos, dos países que acha que isso não é verdade. Portanto, somos dos raros países da União Europeia em que diz que não, que os imigrantes não são subsídio-dependentes nem vêm desgastar as contas da Segurança Social. E, portanto, este sentimento de que há alguma informação que está a chegar e o público até está a ficar mais informado. E quando eu digo que são raros os países, é porque, de facto, é um universo muito reduzido de países europeus onde, efetivamente, isto é um facto. A maioria dos países acha que sim, que eles vêm desgastar e vão ser subsídio-dependentes. Novamente, aquilo que nós tentamos fazer é dar números, dizer, ok, então a Segurança Social, quanto é que recebe das contribuições dos estrangeiros e quanto é que paga em prestações sociais. E nesta relação, demonstramos claramente que o saldo da Segurança Social com a população estrangeira, mesmo em anos de crise económica, em que aumentou a situação de desemprego não apenas para os estrangeiros, mas para os portugueses também, e por isso o acesso a mais subsídios em pleno direito, mesmo nesses contextos de maior fragilidade, o saldo é sempre favorável
para as contas públicas. E, portanto, esta mensagem que se procura dar, e, portanto, multiplicam-se os mitos, multiplicam-se de alguma forma os exemplos. Outro exemplo e o Observatório foi dos primeiros exemplos de estudo que procurou investir, que foi esta percepção de que os imigrantes aumentam a criminalidade. Havia muito esta colagem de que associava-se a imigração a máfias, a roubos, a crimes de alguma forma, de uma maneira geral, ao tráfico, e procurou-se claramente, e havia muito este discurso, às vezes até com orientação política, de que como que os imigrantes estão a aumentar o número de reclusos nas prisões portuguesas, estão sobre-representados, e portanto começou logo por haver um estudo em que nós procurámos perceber exatamente se, por um lado, se isto era verdade, e por outro lado, olhar um bocadinho para aquilo que eram os números oficiais, neste caso, do Ministério da Justiça. A desconstrução do mito foi rápida quando nós começámos a perceber que, atenção, quem está detido em Portugal não é necessariamente uma pessoa que reside em Portugal, não é necessariamente um imigrante que tem um projeto de vida em Portugal. Temos muitas pessoas que são apanhadas em circulação, associadas essencialmente ao crime de tráfico. Isto é um aspecto. O outro aspecto, e os dados anuais que já analisamos de forma sistemática, portanto isso foi um estudo pioneiro, mas que depois de forma sistemática analisamos os relatórios dos indicadores, é claramente se houvesse essa relação direta, e portanto este é daqueles mitos que é muito fácil de desconstruir, se houvesse essa relação direta, o que nós iríamos ter é, ok, temos o aumento da população estrangeira desde a viragem do século de forma consistente. Tivemos os anos da crise em que abrandou, mas estamos a aumentar substantivamente. Os dados mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já dão um universo que ultrapassa claramente os 700 mil estrangeiros residentes, portanto está a aumentar substantivamente, nunca tivemos um valor tão elevado. Este número, que mostra então esta evolução crescente da população estrangeira, o que nós iríamos observar de forma direta é, ok, então temos um aumento da criminalidade julgada e temos um aumento dos reclusos de forma proporcional, a curva seria acompanhada. Pois o que nós temos é exatamente o inverso. Nós temos um aumento da população estrangeira, mas temos uma diminuição dos reclusos e uma diminuição da criminalidade julgada a estrangeiros. E, portanto, às vezes há indicadores que mostram de forma clara como é que há percepções enviesadas desta realidade social. E, portanto, eu podia continuar a tarde toda a dar outros mitos e outras formas de desconstruí-los, mas são vários dos exemplos, de facto, e tem sido um trabalho longo de vários académicos, portanto, não é só do Observatório, tem esta procura promover estas sinergias com equipas que já estão mais desenvolvidas em determinados temas, e depois nós procuramos aprofundar de forma sistemática com dados administrativos nacionais. Sim, é muito importante falar desses mitos e trazer logo junto a informação que de fato combate, né, esses estereótipos, esses mitos, porque eles andam por aí, né? E a dificuldade é de fato chegar aonde eles andam, porque como disse no início, às vezes acontece de ficar muito em nichos específicos, de pessoas que já estão próximas à imigração, ou são pessoas migrantes, ou trabalham com a imigração, e tentar ultrapassar a bolha. E por que eu digo isso? Há alguns estudos que sugerem, e sobretudo aqui com essa massificação e utilização das redes sociais, que os dados eles são bastante importantes, mas temos que pensar em outras formas de comunicação também, porque as pessoas tendem a se aproximar ou a concordar com dados que vão corroborar aquele pensamento que elas têm, seja positivo ou seja negativo. Isso vai ser para os dois lados, né? Também para as pessoas imigrantes e para a comunidade de acolhimento. E depois, pensando num cenário aqui um pouco de transformações políticas, com outras forças, queria pensar um pouco e queria que falasse um pouco dessa complexidade que é, porque é muito complexo também, né? Trabalhar na produção de dados, pensando que o cenário lá fora depois é uma grande complexidade. Muitas vezes as pessoas vão ter o dado, mas vão questionar esse dado, ou então vão dizer que não concordam com a pesquisa, ou encontrar formas de criação de dados que vão corroborar aquela experiência. E eu acho que isso é
um cenário muito difícil também. Já passamos por essas situações, por exemplo, no Brasil, né? De desinformação, de fake news e com utilização, inclusive, de dados, né? Mas que dados são esses? Não tem uma pergunta propriamente dita, mas Não, era mas, mais mas é muito relevante o que está a dizer, e é uma preocupação constante que nós temos no Observatório. Daí eu há pouco estava a dizer que às vezes mais importante do que nós produzirmos conhecimento é a forma de comunicar esse conhecimento. E esse tem sido também uma preocupação que temos tido, daí às vezes estas estratégias fora da caixa. Um número, e como estava a dizer e muito bem, quando nós analisamos nos relatórios dos indicadores, nós temos, este é o número, mas que pode ser olhado desta maneira, daquela maneira, e o dos reclusos, por exemplo, quando estava a dar o exemplo da criminalidade. O que acabava por acontecer é, ok, sendo a CRU, os estrangeiros representam 7% da população, mas da população reclusa representam 14%. Estão a ver? São mais, têm uma maior prevalência. Pois, mas depois quando nós analisamos em pormenor os dados, e a desconstrução às vezes tem a ver com estes discursos feitos que induzem a uma leitura errada dos números. É perceber que, esperem, mas quando a pessoa é estrangeira, tem uma taxa de reclusão maior do que as nacionais, porque nas nacionais não há aquela que é a leitura do perigo de fuga. E, portanto, muitas das vezes este universo até pode não ser constituído de alguma forma efetivada a reclusão, mas está detido preventivamente e aumenta, claro, a prevalência dos reclusos. Isto é um aspecto. O outro aspecto é, pois, mas quando nós estamos a dizer que são 7%, estamos a falar daqueles que têm um projeto de vida em Portugal, que têm um título de residência em Portugal. Quando nós estamos a falar dos reclusos em função da nacionalidade, nós estamos a dizer que, atenção, nós temos um universo muito expressivo e que ultrapassa os 20% de reclusos que não tinham residência em Portugal, foram apanhados às vezes em aeroportos, em tráfico, em situações de que não tinham qualquer ligação em Portugal e muito menos tinham a intenção de ficar em Portugal. E, portanto, quando nós desconstruímos esta informação, depois começamos a perceber. Tem toda a razão. Muitas vezes as pessoas ouvem aquele número e a explicação já não nos interessa. E, portanto, e esse tem sido, de alguma forma, aquele trabalho que nós temos estado a dar também da literacia estatística. Que é, às vezes não basta olhar, ou nós também temos que aperfeiçoar as nossas formas de comunicar esse número para ter um efeito adverso daquilo que não era a nossa intenção. E daí, efetivamente, atualmente o sentimento é esse, é mais importante do que muitas vezes continuar a produzir conhecimento é saber comunicar esse conhecimento. Isso é um aspecto que efetivamente é incontornável. A outra situação que nós também temos procurado desenvolver é não termos, que era muito esta mensagem às vezes que existia, e que também tem a ver com aquilo que estava a dizer, eu apresentei o estudo e há sempre aquela pessoa na sala que diz, mas isso é o seu estudo, tem a ver com as pessoas com quem falou, tem a ver com a forma como conduziu o estudo e, portanto, se calhar se fizermos esse estudo noutro sítio, então isso é uma amostra, de certeza que o resultado era diferente. E daí que, quando nós produzimos estes relatórios estatísticos, o cuidado é, atenção, nós não estamos a comunicar informação baseada em amostras, nós estamos a utilizar dados administrativos. São dados oficiais do universo que contacta com a administração pública. E o paralelismo entre, estou a aplicar a mesma lógica de análise para os portugueses e para os estrangeiros. E a informação é o universo, não há amostras. E esta regularidade na forma de comunicar informação, utilizando informação oficial, administrativa, da administração pública, é também um aspecto muito importante, porque reduz também muitas vezes o argumento de mas isso foi a sua forma de recolher informação, as opções do seu estudo. Não, são dados oficiais, se os for pedir, vão-lhe dar exatamente a mesma informação. Se for pedir a informação à Segurança Social relativamente à receita que tem com os estrangeiros e a despesa que tem com os estrangeiros, o resultado, se fizer os cálculos, vai dar exatamente o mesmo valor. Não é? Não é um estudo, é efetivamente uma análise sistemática de informação. Sim, isso é muito importante, sobretudo aqui a figura de ter um instituto, uma instituição pública que faz essa recolha, né, e comunica essa recolha, e é fundamental. Então, falando um pouquinho dos relatórios, né, que já foram tanto citados, relatórios estatísticos anuais, como é que são feitos esses relatórios? Tem algum dado específico que chama mais atenção? O que nós podemos saber de curiosidade sobre esse relatório?
Desde já, eu acho que às vezes as pessoas têm a noção, porque o relatório foi aumentando a grossura, portanto foi aumentando em termos de conteúdo, mas não têm conhecimento relativamente a como é que foi feito o processo. E eu há pouco introduzia isto. Portanto, nós tivemos recomendações da Comissão Europeia em que os vários Estados-membros deviam passar a ter dados disponíveis acerca da integração dos seus imigrantes. E definiu-se aquilo que seriam as 4 dimensões de integração, que na altura a Comissão Europeia recomendava, que pelo menos nestas 4 dimensões os Estados-membros deveriam ter dados: a educação, o trabalho, a área política e a área da educação. E, portanto, da saúde. E, portanto, estas 4 dimensões eram consideradas as vitais e desdobravam-se em 16 indicadores. E é muito importante dar este processo porque o trabalho iniciado, o primeiro relatório em Portugal sai em 2014 e perceber este trabalho hercúleo de começar muitas vezes a saber, ok, mas que informação é que nós temos cá em Portugal? Que dados é que estão disponíveis? Mais do que os dados que o Eurostat já está a fazer o esforço de publicar, para todos os Estados-membros terem informação, é perceber o que é que no contexto nacional nós conseguimos acrescentar. O primeiro relatório, o tal relatório decenal de 2014, que era monitorizar a integração dos imigrantes, baseou-se essencialmente em dados dos censos, o recenseamento geral da população de 2011. E tinha, de alguma forma, iniciado os trabalhos com várias instituições públicas para começar a perceber, ok, mais do que ter dados estatísticos, nós não podemos estar 10 em 10 anos à espera que saiam aos censos, nós precisamos de ter informação anual que esteja disponível na administração pública. E foi este diálogo com as várias instituições em que perceber, ok, quais são os dados que têm, desagregado por nacionalidade, e foi a nacionalidade a variável comum que encontramos nas várias bases de dados, em que começámos a perceber, ok, esta instituição tem estes dados que nos permite, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, a Justiça, todas estas fontes, já são 32, e que foram aumentando ao longo do tempo, em que houve de facto, e eu acho que é muito importante sempre sublinhar isto, foi uma parceria extraordinária entre as várias instituições públicas que perceberam a importância não só de passar a recolher informação numa determinada lógica, desagregando por nacionalidade do utente, mas também na importância de partilhar essa informação, tornar acessível essa informação. Eu gosto de título de brincadeira de dizer que quando eu cheguei em 2005, isto foi um trabalho logo que o Alto Comissário da altura pediu. Temos que ter mais informação acerca dos estrangeiros. Não basta saber quantos têm título de residência e quais são as características das pessoas com título de residência. Precisamos saber como é que estão na educação, no mercado de trabalho, na saúde, nas várias dimensões que compõem o seu processo de integração. E eu comecei a contactar várias instituições públicas. E à medida que contactava, eu não recebia dados, eu recebia orçamentos. Quanto é que custa fazer aquele apuramento? E, portanto, daí esta noção clara de que as instituições também fizeram um esforço muito grande. Eu acho que é muito importante este sentido de serviço público, em que é fundamental os dados serem sistematizados, mas serem partilhados, serem acessíveis ao grande público, para então nós podermos analisá-los. Este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver também, e daí ter aumentado a mobilização das várias instituições, é cada vez mais instituições envolveram-se no processo e sentiram que é importante. O relatório, por exemplo, estatístico do asilo, que é um relatório que só aparece em 2020, a partir de 2020 é que também passamos a ter estes relatórios do asilo, mostra também essa preocupação. As instituições passarem a ter informação não apenas sobre a nacionalidade, que era um dos relatórios dos indicadores, mas passarem também a ter informação sobre um título de residência em particular que está associado à proteção internacional no nosso país. E este é um esforço hercúleo das instituições e, portanto, daí reconhecer muito este trabalho. O que é que estes relatórios hoje em dia têm? Portanto, e Portugal foi reconhecido em 2017, por exemplo, pela Comissão Europeia como sendo um dos países, ao lado da Alemanha, só para perceberem a importância, como um dos países que aprofundou mais a recolha de indicadores de integração, indo muito para além da tal Declaração de Zaragoza de 2010. E isso só foi possível exatamente pela mobilização destes dados administrativos, portanto, da administração pública.
Neste momento temos 312 indicadores a ser analisados, não são os 16 da Declaração de Zaragoza, são 312, e temos 32 fontes nacionais que estão mobilizadas para a recolha anual desta informação. E, portanto, daí esta dimensão crescente e esta motivação crescente também das várias instituições. Temos 15 dimensões de integração. Inclui-se a habitação, a educação, a saúde, o trabalho, a justiça, a discriminação, o recenseamento eleitoral, também é muito importante, o acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, temos um perfil muito alargado, a demografia, portanto, os indicadores demográficos, perceber a contribuição, que também é outro aspecto muito importante daquilo que temos documentado, num país envelhecido como Portugal, a importância que os nascimentos de mães estrangeiras trazem para o nosso país e, portanto, às vezes comunicar esta informação também, não porque exista um mito, mas porque é importante também comunicar esta informação. Portugal é um país envelhecido, precisa de imigrantes. São muitos indicadores e 32 fontes. Exatamente. E Portugal é conhecido não só na Europa, mas por aí, pelo mundo, como um país com boas políticas de integração. Mas eu queria que falasse um pouquinho o que esses relatórios nos dizem sobre a integração dos imigrantes aqui em Portugal, porque aqui na nossa experiência associativa nós encontramos muitas diferenças entre a legislação, entre a política e a prática, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade, por exemplo, de conseguir renovar suas autorizações ou de conseguir se regularizar. E isso também tem a ver com o funcionamento dos serviços públicos. Sim. Como é, com base nesses dados, na recolha de informação que conseguiu fazer, que está a integração das pessoas imigrantes aqui em Portugal? Eu acho que desde o início, e um bocadinho também no trabalho que construímos com as várias instituições públicas, nós quisemos sempre deixar claro que nós não estamos a avaliar as instituições públicas. Portanto, nós estamos a comunicar dados. E aqueles dados, dizemos o que estão a dar de informação. Eu não consigo dizer o tempo de demora que o CEF tem nas respostas com os indicadores que estou ali a analisar nos 312 indicadores, até porque eu não tenho acesso a essa informação. Agora, aquilo que nós estamos ali nestes 312 indicadores, ainda assim, é a documentar estes desequilíbrios que persistem, como estava a dizer, em várias dimensões de integração. Dou aqui alguns exemplos, é impossível estar aqui a detalhar tudo. Mas, desde logo, ao nível da educação, que é um dos primeiros capítulos, nós demonstramos que, sim, melhoramos os indicadores de sucesso escolar entre a população estrangeira, mas ainda continua a existir desvios. E esses desvios não são iguais em todas as nacionalidades. Há nacionalidades que têm resultados escolares que até são um bocadinho superiores aos nacionais portugueses, e há nacionalidades que repetidamente aparecem nestes relatórios como tendo taxas de reprovação e mais insucesso escolar, ainda que globalmente tenha melhorado. No mercado de trabalho também continuamos a documentar desvios que persistem no mercado de trabalho. Há pouco dava o exemplo da questão da criação do emprego, as taxas de empreendedorismo continuam a ser superiores nos nacionais, nos estrangeiros, mas, efetivamente, as taxas de desemprego também continuam a ser superiores nos estrangeiros por comparação aos nacionais. Ficam mais expostos às situações do desemprego. Ao nível dos contratos de trabalho, os estrangeiros têm maior percentagem de situações mais precárias, de trabalhos com contratos temporários, de curta duração, portanto, no fundo, as situações mais frágeis do mercado de trabalho. Outro indicador que anualmente analisamos e que continua a mostrar desvios é os estrangeiros, em média, recebem salários mais baixos do que os nacionais portugueses. Não é um todo homogéneo a população estrangeira. Nós temos nacionalidades que recebem salários mais altos do que os portugueses, e estamos a falar essencialmente de nacionais de países da União Europeia e norte-americanos, e temos nacionalidades que recebem bastante menos do que os trabalhadores portugueses nos mesmos grupos profissionais, e estamos a falar essencialmente de asiáticos, que são aqueles que recebem salários mais baixos. Também analisamos a informação sobre a sinistralidade laboral. E aqui dar nota às vezes daquilo que os indicadores parece que dão-nos boas notícias e nem sempre é isso que estamos a dizer. Durante o tempo da pandemia e depois também do contexto da crise económica e financeira que tivemos em Portugal até 2014, o que nós começamos a observar é, de repente, parece que a sinistralidade laboral mortal e não mortal dos trabalhadores estrangeiros estava a diminuir. Fantástico, parece que as políticas de combate à sinistralidade laboral estão a ser favoráveis.
Pois, mas temos que ter cuidado ao ler esse indicador, porque o que nós estamos a dizer é, pois, aumentou o desemprego na construção civil, paralisou muitas indústrias. O que nós estamos a dizer é, os setores económicos e as atividades económicas onde a sinistralidade laboral era maior, paralisaram ou diminuiu o emprego nesses setores. E, portanto, ou seja, interligar sempre estes indicadores. Não estamos a avaliar se houve uma melhor política ou uma pior política. O que nós estamos a dizer é, existem todos estes fatores sociais que não nos podemos esquecer na análise destes indicadores. Outro exemplo que também analisamos com regularidade e que as notícias não nos deixam relativamente também a este assunto preocupante, que é a questão da habitação. Há anos que nós documentamos a situação de sobrelotação que vivem muitas populações estrangeiras, muitas famílias estrangeiras, que muitas vezes não conseguem viver em família. Vivem, no fundo, acima de problemáticas que agora as notícias mostram, quando houve aquele incêndio na moradia ou situações degradantes que vivem determinadas pessoas. Pois, estes indicadores levantam o véu, muitas vezes não conseguem mostrar factualmente o que é que se está a passar, mas ainda assim dão pistas que já alertavam há vários anos. Outros exemplos, a questão da discriminação também, como é lógico, novamente, e aqui é um problema, nós não temos forma de ter uma análise real das situações de discriminação que existem sobre os imigrantes. O que nós conseguimos é ter uma leitura das queixas, daquilo que é denunciado à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Mais uma vez, não representa o todo, mas ilustra alguns exemplos. E, portanto, mais do que muitas vezes nós termos uma avaliação ao milímetro daquilo que é a prática das políticas, que é um bocadinho, eu percebo a preocupação, a mensagem que estes relatórios procuram trazer é, no fundo, anualmente, ilustrar situações de desequilíbrio ou de dificuldades que persistem na população estrangeira ou não. Mas também ter indicadores que comunicam impactos positivos e contributos. O exemplo da demografia, que ainda falei aqui poucas vezes. Um país envelhecido como Portugal. O contributo para a demografia tem sido fundamental para o mercado de trabalho. Nós estamos a receber essencialmente uma população em idade fértil e ativa, que tem contribuído para o mercado de trabalho em vários setores económicos. Há setores que já não funcionam sem população estrangeira. E, por outro lado, nós voltamos às proporções. Tivemos 7% na população residente estrangeira, pois nos nascimentos, nós tivemos 14% dos nascimentos foram de mãe estrangeira. E, portanto, temos aqui uma noção muito real do dobro da prevalência. E quando analisamos alguns indicadores demográficos em que percebemos, comparamos as mulheres da mesma idade, as mulheres estrangeiras têm mais do dobro da prevalência de nascimentos, 35 filhos por cada 1000 mulheres, enquanto que as mulheres portuguesas não ultrapassam os 12 filhos por cada 1000 mulheres. E, portanto, temos aqui também uma leitura importante sobre a informação, que às vezes não parece que não estamos a avaliar a política pública, mas ainda assim estamos a sinalizar áreas onde a política pública tem que chegar de outra maneira para corrigir alguns destes desvios. E já encaminhando aqui um pouco para o fim, como é que os decisores políticos, os políticos de uma forma geral, têm recebido esses dados e essas informações até para tomar outras medidas, né? Porque os dados e esses dados todos juntos, né, agregados, são uma forma também de informação para quem vai tomar a decisão, para quem vai construir a política. Como é que eles têm recebido esses dados? Eu acho que um aspecto muito importante começou logo desde o início destes relatórios, em que o primeiro relatório dos indicadores de integração, simbolicamente, foi apresentado na Assembleia da República. E houve, no fundo, esta preocupação logo de ter, no fundo, esta proximidade com os decisores políticos e informá-los acerca daquilo que era a realidade. Já tocámos aqui da mudança do panorama político nacional. Até 2019 gostávamos os académicos de dizer que tínhamos consenso político em torno das questões da imigração e das políticas em torno da imigração, mudanças de governo entre o PS e o PSD, mas que havia uma continuidade daquilo que eram as políticas para a integração dos imigrantes, ao nível de planos de ação, para a integração de imigrantes, ao nível da lei da nacionalidade, de várias revisões que foram sendo feitas, mas que havia este consenso.
A partir de 2019 temos aqui a chegada de outros partidos à Assembleia da República que têm ganho alguma força e que têm discursos contra a imigração ou às vezes discursos de discriminação para a diversidade cultural. O que nós temos procurado fazer é manter esta relação próxima com a Assembleia da República. Os relatórios são sempre enviados para a Assembleia da República, para os diferentes partidos políticos que têm assento parlamentar, tal como estas ferramentas complementares, as infografias, as estatísticas de bolso. Portanto, procuramos manter esta relação próxima de, está aqui informação, esperemos que a usem. Outro aspecto importante que eu acho que tem havido também, e trazer para aqui também o papel que os meios de comunicação têm tido, e eu acho que é especialmente importante. Há cada vez mais equipas de jornalistas que têm estado especialmente empenhados em contrariar eventuais discursos que possam existir de desinformação relativamente à imigração. Logo com factos, utilizam-no e é um serviço público e, portanto, ainda bem que utilizam dados do Observatório para várias equipas fazerem eles próprios gráficos e infografias que documentam para contrariar discursos desses partidos políticos que muitas vezes apostam na desinformação. Portanto, eu acho que há esta consciência que cada vez mais, sim, nós devemos estabelecer este diálogo de proximidade, mas temos que ser todos um bocadinho hiperativos na forma como comunicamos estes dados, porque lá está, e voltamos àquilo que estávamos a dizer há pouco, os dados podem ser usados e manobrados com muitas intenções e, portanto, é conveniente efetivamente contextualizá-los e dar a mensagem certa. Para finalizar, planos para o futuro e aonde é que nós podemos encontrar os relatórios do observatório, os estudos e também mais produções da professora Catarina. O portal do Observatório, portanto, o site do Observatório mantém-se o mesmo, www.om.acm.gov.pt. Todos sabemos que o ACM está num rebuliço relativamente àquilo que é a mudança da instituição agora para a agência nova, a AIMA. O Observatório está um bocadinho nesta expectativa, portanto, até ver, o site é este, contactam-nos, estamos também ali fisicamente em cima do CNAE, gostamos sempre de sentir que estamos num laboratório vivo, a proximidade com a realidade da imigração é muito importante, daí para nós ser especialmente importante partilhar casa com este serviço para a integração dos imigrantes e portanto, acabamos por também nós, para o futuro, haver esta pergunta, ainda que a própria lei enquadradora da AIMA já reflete estas duas atribuições do Observatório, que eram do ACM, e que passam para a AIMA, nomeadamente esta questão da relação próxima com a academia, para o estudo acerca da integração dos migrantes e dos refugiados e este sentido da recolha de dados, da informação. E, portanto, estamos em crer que tudo isto é para manter. Mas, efetivamente, eu cá estarei também empenhadamente para continuar a desenvolver estes relatórios dos indicadores de integração, esperando que mantenha este sentido de utilidade para o grande público, não apenas para os convertidos, como costumamos dizer. Muito bem. Nós temos aqui, sempre damos para um convidado um PIN da CBL, que é só, todos somos estrangeiros em algum lugar. E é para agradecer a sua presença numa conversa que foi muito bacana. E para quem está em casa, obrigada por nos assistirem. Até o próximo. Tchau, já.